E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam progredindo, indo em direção à luz do avanço espiritual, físico e mental, abandonando as más práticas e se comprometendo com a jornada de evolução, a jornada do herói interior que existe dentro de você, se tornando o protagonista da sua vida. Para vocês que já são membros do canal, vamos começar aqui hoje uma reflexão. Eu tive uma baita de uma reflexão ontem, através de uma experiência de vida, e vim trazer isso para vocês, o que vai proporcionar para vocês um avanço, se vocês me ouvirem aqui até o final, é claro. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, está buscando desenvolvimento pessoal de verdade e raiz, esse aqui é o lugar certo. Enquanto eu tomo o meu chá, eu vou fazer essa reflexão e vou trazer aqui para vocês orientações que, se seguidas, irão trazer grandes mudanças e resultado na vida de vocês. Valeu? Vamos lá, vamos começar. O que acontece? Eu estava um tempão sem comer açúcar, e especificamente sem comer sucrilho. Olha só, a reflexão veio de um sucrilho. Essa criatividade e esse senso de presença insuportável, tenho certeza que é devido à prática da retenção seminal. Mas vamos lá. Decidi comer ontem sucrilho. Eu também não consumo leite, tá? Leite é um alimento terrível e altamente inflamatório. Se você bebe leite, é defensor do leite, não tenho nada contra você, mas de acordo com tudo que eu já estudei e os períodos, eu pratico esporte, musculação, e além de ter um pouco de intolerância à lactose, todos os períodos que eu consumia leite, o meu shape, a minha pele nunca ficava boa, e depois eu fui perceber que é porque o leite é altamente inflamatório, ele aumenta a retenção hídrica, e tem uma série de... Enfim, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Principalmente esse leite que as pessoas bebem hoje, de caixa, que é cheio de... Tu larga o leite fora... Na minha época, tu largava o leite fora da geladeira, só tô contextualizando aqui pra vocês, tá? Porque eu não consumo esses alimentos. Na minha época, tu largava o leite fora da geladeira e, rapidinho ele azedava. Hoje em dia, tu larga o leite 2 dias, 3 dias fora da geladeira e ele não azeda. Bizarro. A quantidade de conservante, de um monte de toxinas que tem ali dentro. Não sou nenhum químico, mas não sou também nenhum idiota. Então eu vejo as evidências e procuro estudar minimamente sobre essas coisas. Então já fazia um bom tempo que eu não comia leite, que eu não bebia leite e nem comia sucrilho, né? E aí eu decidi fazer um sucrilho ali depois de muito tempo. E aí, um tempão sem comer açúcar e mais tempo ainda sem comer sucrilho e leite. E cara, ao fazer o jejum, tá um bom tempo sem consumir isso, né? Eu sabia que aquilo ali não fazia bem pra minha saúde, mas eu decidi dar uma trégua pelo gosto, pela sensação, pelo paladar. Porque pelo que eu lembrava, sucrilho é um negócio gostoso. Só que quando eu dei a primeira colherada, eu percebi imediatamente a agressividade do açúcar, do excesso de açúcar no meu paladar. Fica até o final do vídeo que eu vou chegar a uma reflexão aqui e eu vou orientar vocês, através de uma prática, a identificar malefícios na vida de vocês, práticas nocivas, vícios, enfim, e criar aversão a elas, tá? A tudo que te faz mal. Então, rapidamente eu percebi o excesso de açúcar e percebi que aquilo ali é uma quantidade de açúcar absurda que eu estava consumindo e que aquilo ali não pode ser saudável em nenhum contexto da vida. Existem quantidades de açúcar aceitáveis em alimentos, mas aquilo ali é hiper açucarado. E eu só senti o açúcar. E aí eu até terminei de comer, depois não me senti bem, e eu consegui ter a consciência, o senso de presença de que eu não devo ingerir mais aquele tipo de coisa e de que eu tô certo em ficar longe desse tipo de coisa, porque aquilo ali é veneno. E o meu corpo já tá tão saudável, né? Já tá tá longe daquilo ali há tanto tempo que o meu corpo quis automaticamente repelir aquilo ali de mim, entendeu? Então ele entrou num sistema mesmo de defesa pra jogar fora tudo aquilo ali, todas aquelas toxinas. E cara, esse senso de consciência, ele só me foi dado, esse senso de contraste, porque eu fiquei um período muito grande sem consumir, ou seja, me abstive e fiz um jejum. Isso acontece com todas as práticas da nossa vida. Essa é uma lição de vida. Quando você está envolto comendo açúcar o tempo todo, você nem percebe que aquilo te faz mal. O açúcar se torna natural para você, esses certos tipos de alimento, leite, essas coisas se tornam naturais para você. Quando você está andando com pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que mordem, assopram, pessoas que têm baixa frequência, falsas amizades,
Você já tá andando com aquelas pessoas tóxicas há tanto tempo que você nem percebe. Quando você tá dentro de um relacionamento tóxico, você já tá lidando com aquela pessoa há tanto tempo que você nem percebe. Quando você tá frequentando lugares horríveis, com baixa frequência, você já tá frequentando há tanto tempo que você nem percebe. E a prática da abstenção, de ter um estalo, será que isso quer saber se uma coisa te faz bem mesmo? Tira. Entende? Quer saber se uma coisa te faz bem ou mal? Tira. Pelo menos um mês. Segue essa dica que eu tô mandando aqui. Pelo menos um mês. Não é complexo. Pelo menos um mês. E aí, você vai ter a prova viva na sua vida se com a ausência daquilo ali, a sua vida melhorou ou piorou. Entendeu? Você pega todo o parâmetro, faz um quadro geral e analisa friamente. Tá melhor ou pior a minha vida sem isso aqui? Tá melhor, então eu devo ficar sem. Tá pior, então devo considerar manter na minha vida. Entende? Mas você tem que ter uma análise racional, crítica, sincera e verdadeira. Tá? Então, cara, muitas das vezes é como aquela frase, né, cara? Numa sociedade doente, né? Quem tá saudável é tido como doente, né? E se destaca, vê a doença das pessoas, mas para aquelas pessoas que estão tanto tempo doentes, elas são sinônimo de saúde. E você que tá saudável se torna doente. Então, essa experiência de ontem me trouxe uma prova empírica de que a maioria das pessoas consomem esse tipo de coisa, de droga, e nem percebem que estão fazendo um mal absurdo, terrível pro seu corpo. A maioria das pessoas dão isso pros seus filhos. E os seus filhos já crescem nesse meio de influência, comendo sucrilho todo dia. Ou seja, eles não ganham nenhum discernimento. Os pais não fazem com que eles nem experimentem ficar sem por um tempo. Olha só, você vai ficar sem sucrilho 2 meses, sem açúcar 2 meses, para você ver como é que é, pro filho experimentar como é que é. Entende? E começa a substituir aquilo ali por outras coisas, para ver a saúde, para ver as crianças, né? Muitas crianças eu consigo perceber já gordinhas, com aquela barriguinha flácida, entende? Com sobrepeso. Cara, por que será? Refrigerante é a mesma coisa, esses infinitos alimentos industrializados, enfim. Muitas das vezes a maioria das pessoas, elas não conseguem perceber o malefício que o ambiente, que as pessoas, que o consumo, que a música, que o que estão vendo na televisão, não conseguem perceber o malefício que aquelas coisas estão fazendo a elas, porque elas não experimentam se ausentar daquilo, entende? Elas não têm a coragem de se afastar daquilo. E às vezes estão tão condicionadas àquele hábito que o hábito parece inofensivo. Isso acontece com a pornografia. A pornografia, cara, ela é muito perigosa porque, ao meu ver, ela é algo normalizado na nossa sociedade. O brasileiro é hipersexual, então qualquer tipo de manifestação sexual é normalizado. Eu vi esses dias aí um comentário ridículo na internet de gente normalizando, né? Eu não vou falar quem é, enfim, mas normalizando a pornografia, o sexo casual, que sexo é muito bom, faz bem pra saúde, enfim, esse tipo de coisa. De gente alienada que vive pelo prazer, sabe? E essa pessoa tá envolta há tanto tempo em pornografia, em promiscuidade, em eroticidade, em luxúria, que ela nem consegue perceber os malefícios que essas práticas trazem pra vida dela. Eu acredito que elas nem percebem, entende? Eu acredito que elas nem percebem. Porque já vivem naquele ambiente ali há tanto tempo, né? Como os usuários de droga lá na Cracolândia, acredito que eles já nem percebem. O lixo, a sujeira, o odor, já nem percebem. Já se acostumaram. Eles não têm contraste. Então, se você quiser abandonar uma prática na sua vida, um mau hábito, um vício, um ambiente, um comportamento, você precisa adotar a posição do contraste. Se ausentar por tempo suficiente para se desintoxicar emocionalmente, cognitivamente, fisicamente, espiritualmente, principalmente, vibracionalmente, energeticamente. Porque depois você vai passar a olhar para aquilo ali com outros olhos. Entende? E depois,
Quando você alcançar um nível de consciência e de controle diferenciado, né? Já estou há muito tempo sem. Dependendo, tá? Não se for uma droga muito forte, mas nesse caso, açúcar, por exemplo, se exponha novamente, entende? De forma controlada, é lógico. Depois que você já tiver alcançado, superado aquilo. Já estou há tanto tempo sem, não sinto falta. Experimente se expor aquilo, cara. Novamente. Ou se expor controladamente. Não precisa usar, só se expor, né? Ou seja, marcar uma conversa com aqueles velhos amigos pra ver se eles mudaram, que você sabe que provavelmente eles não mudaram. Pra você vai ter certeza absoluta que você fez a coisa certa em sair daquele âmbito. Daquela coleguice, daqueles... Entende? Você vai ter certeza absoluta. O contraste vai ser... O contraste vai ser evidente. E a lacuna entre vocês e eles, o abismo entre vocês e eles vai ser evidente. Pra você e pra eles. Eles vão te enxergar como estranho e você vai perceber, porra, ainda bem que eu saí daqui. Você vai ter a prova real, essa é a prova real, entende? Então, essa experiência que eu tive ontem com açúcar, com leite, enfim, com comer uns sucrilhos, uma simples coisa. Eu me permiti essa experiência me deu a certeza absoluta de que eu preciso me manter longe daquilo, eu não preciso daquilo. Não preciso. Faça isso com a pornografia. Faça isso com um relacionamento tóxico. Faça isso com as amizades tóxicas. Faça isso com os lugares destrutivos. Faça isso com sedentarismo. Entendeu? Faça isso com tudo aquilo que você sabe que tá fora do lugar ou que você meio que tem indícios e desconfia, porque você não é bobo, a gente sabe. Por mais sedentário, em meio a pessoas destrutivas, enfim, se você tá aqui assistindo meus vídeos é porque você é uma pessoa que tem consciência acima da média, tá? Mas muitas das vezes está dentro dessas práticas e eu tô jogando luz para essas práticas, para essas influências ao seu redor, que muitas das vezes você tá levando no automático sem perceber. E agora eu tô jogando luz. Olha para essas coisas. Entende? Olha para essas coisas. Porque quando você tá no meio delas, fica difícil de se observar. Fica difícil de perceber o que tá te fazendo mal. Fica difícil de olhar ao seu redor e perceber o que tá te destruindo, o que tá sugando a sua energia, sabe? A maioria das pessoas vive sendo sugada, cheia de parasitas e cheia de sanguessugas e vampiros, e como se fosse normal ter toda essa energia drenada o tempo todo. Energia drenada por pessoas tóxicas, energia drenada por relacionamentos tóxicos, energia sendo drenada por pornografia, energia sendo drenada por vícios, tabaco, álcool, energia sendo drenada por ambientes destrutivos, trabalho que não gosta com pessoas altamente destrutivas, ambiente familiar destrutivo, ou seja, alimentação destrutiva, sedentarismo. Cara, a maioria das pessoas está sendo drenada energeticamente por inúmeros parasitas. São tantos parasitas consumindo energeticamente essas pessoas que não me admira que elas vivam num estado inerte de apenas sobrevivência e estão lobotomizadas. São NPCs, são bots, aqueles botzinhos do jogo, do GTA, são eles. Né? Não me admira que elas não adquiram consciência para arrancar todos esses cabos, esses parasitas e esses sanguessugas de si. Porque elas não têm energia o suficiente. Olha essa baita reflexão. Elas estão sendo drenadas, a energia delas está sendo tão consumida que não sobra energia o suficiente para elas tomarem um fôlego e usarem, porque requer grande capacidade energética, para refletir e enxergar além de si, de fora, de terceira pessoa, e perceber que tem uma série de drenadores em volta dela, tirando dela o que é mais valioso, a energia. A energia significa o seu tempo, cara. Sem energia você não tem vida, você não tem tempo aqui na Terra. A energia é tudo, sua energia vital é tudo. Sua energia que te dá tempo aqui de vida. Sua energia que permite que você faça coisas, que você viva, que você desfrute da experiência, da abundância de viver, que você desfrute da criação do Criador, que você desfrute da cocriação, entende? Que você cocrie, que você seja co-criador. Sem energia não existe cocriação, não existe criação, não existe nada.
E o que é mais valioso, que é a sua energia, está sendo drenado o tempo todo. Por pessoas, contextos, circunstâncias, coisas, substâncias, más práticas, o tempo todo. Se afasta, entende? Pega esse vídeo aqui, observa a sua vida. O que será que está me intoxicando? Passa um tempo longe, pelo menos um mês, se desintoxica. Essa é a importância da desintoxicação. E aí você vai criar contraste e depois se expõe controladamente. E aí você vai perceber o quão mal aquilo te fazia. E aí você vai ganhar consciência. Você vai perceber que você estava num estado de inconsciência, porque não havia contraste, e você já tinha absorvido aquelas práticas, aquele ambiente, aquelas pessoas por osmose, e você estava só vivendo como um bot, você estava só reproduzindo comportamentos, entendeu? Você estava sendo drenado energeticamente, e esse dreno não te dava a capacidade energética para refletir com criatividade, para refletir com potência o suficiente para romper essa lobotomia, esse controle, esse condicionamento e realmente tomar consciência. Você estava inconsciente. Para aquele que não toma consciência, a inconsciência irá guiar a vida dele. Tá? Se você é uma pessoa que não tem consciência, você será guiado pela inconsciência. O seu inconsciente vai te guiar. Os seus instintos mais primitivos e principalmente as influências do mundo, tá? Que majoritariamente são negativas. Então, consciência, leve consciência, dê contraste, se afaste. Depois se exponha moderadamente, para então ter a prova real e a certeza do que te faz mal, do que te aprisiona, entende? Do que te traz retrocesso, estagnação, do que te destrói ao invés de te construir. Vai ficar muito claro A e B, bom e ruim, construtivo, eu não gosto nem de usar bom e ruim, mas construtivo e destrutivo. É isso que você tem que saber diferenciar na sua vida. Construtivo e destrutivo, construtivo e destrutivo, construtivo e destrutivo. Dê distância, contraste, e você saberá identificar exatamente o que te destrói e o que te constrói. Para você que chegou até aqui, tem vício em pornografia, quer abandonar esse vício de uma vez por todas, aprender a praticar a retenção seminal, que eu tanto passo aqui, e transmutar a energia sexual da forma certa, acesse o e-book na descrição aqui desse vídeo, Retenção Seminal, Caminho para o Autodomínio, já estamos chegando a 2.000 exemplares. Muito grato aí, só feedbacks positivos, graças a Deus. São 2 módulos, 130 páginas, e são graduais. Começa primeiro da libertação da pornografia. Primeiro ele vai te ajudar a sair do vício, para depois ir te ensinando a praticar a retenção seminal, tá? E te mostrando todas as vertentes dessa prática. E por fim, a transmutar a energia da forma correta, tá? Então, o investimento é mínimo, baratíssimo. Botei barato para ser acessível para a maioria das pessoas. Tem o potencial de mudar a sua vida, então custo-benefício com as mudanças e o progresso que esse e-book pode trazer para sua vida nem se compara, valeu? Então é isso, e se você vê valor no meu trabalho e quer participar de uma mentoria personalizada comigo, o link tá na descrição. Se você tem problema com vícios, se você tá com problema espiritual, financeiro, amoroso, enfim, em todas as áreas da sua vida, físico, e você quer participar de um projeto que visa o desenvolvimento pessoal circular, que é o desenvolvimento pessoal que eu prego, passo e vivo, tá? O desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida, para se transformar num homem realmente diferenciado e ir para um outro patamar, transcender esse estado que você está aí agora. Considere me chamar na minha mentoria, como eu sempre digo, se você vê valor suficiente no meu trabalho. Valeu? É isso, galera. Clube de membros está vindo aí, tá? Ainda esse mês, já deixando para vocês. Que nós teremos um clube do livro e teremos também um grupo no WhatsApp restrito para todos os assinantes. E eu estarei presente nesse grupo de WhatsApp com vocês todos os dias. Então a galera aí vai estar muito próxima de mim que for assinante, beleza? E aí de lá nós teremos lives, onde eu vou lives privadas, tá? Onde eu vou fazer essas lives diretamente direcionada para o público do grupo de membros, para as dúvidas dos caras do clube de membros, porém, eu não vou esquecer dos conteúdos gratuitos, tá? Fiquem tranquilos, continuarei produzindo os conteúdos gratuitos todo santo dia, porque eu entendo também que tem gente que não tem condição, a maioria, de assinar e tudo mais, e vocês não são obrigados a isso. Se você não tem condição de consumir nenhum conteúdo meu, pago, continua no gratuito, entende? Porque vai te ajudar. Eu dou um foco, eu dou o meu melhor aqui, extremamente, para trazer conteúdo de qualidade para vocês,
tá? O clube de membros e as assessorias, as mentorias, o e-book, todas as coisas pagas são para quem quer ter um contato mais próximo com o meu conhecimento e com a minha pessoa. Beleza? Então é isso, essas foram as recomendações. Se você quiser, me segue aí nas outras redes sociais, tá tudo aqui. E se você está progredindo a partir da jornada de retenção seminal, assistindo os meus vídeos, enfim, faz parte da comunidade, deixa um comentário aqui, cara, da sua mudança, da sua transformação. Esse seu comentário, ele incentiva outros indivíduos aqui do canal a mudarem também. Você mostrando que você está mudando, está se transformando, isso ajuda outros membros da comunidade, você participa ativamente desse ciclo benéfico de propagação de coisas boas. Então seja um membro ativo aqui da comunidade. Comente os seus relatos de progresso na jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. Tamo junto, fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.